Voltando a falar na segunda etapa, que nós temos que pensar muito sobre diversificação da produção agrícola no país, nós temos que entender que o mercado mundial ele está se regulando. A China foi o grande mercado dos últimos anos que hoje, a menos que ela passe por um problema sanitário muito grande, uma catástrofe muito grande interna, a China já se tornou suficiente ou autossuficiente em determinadas culturas e produções, e nós precisamos entender que não existe em nenhum outro continente um país que possa fazer a diferença, principalmente em relação a consumo e preço de alimentos, como foi a China nos últimos anos. A Índia recentemente passou a China em termos de número de pessoas, de população, mas a Índia não tem esse aporte interno financeiro, essa capacidade financeira para poder impactar positivamente no mercado de commodities pelo mundo afora. Então nós deveríamos ter algo que nós não temos no Brasil, uma gestão profissional sobre o Ministério da Agricultura que trabalhasse com dados, com estudos, com indicadores para nós podermos mapear o Brasil e oferecer para cada região toda a informação que ela precisa, a fim de que haja uma organização interna e nenhuma etapa do sistema produtivo dentro da cadeia de valor tenha riscos maiores em termos de captação de recursos, investimento, produção e comercialização. Então, o mercado mundial está se regulando. E o que nós devemos fazer? Nós devemos entender que todos os países do mundo, ou praticamente todos eles, são consumidores, são produtores de algo, eles são importadores de algo e exportadores de algo. Então, tudo depende de uma demanda e das características de cada país pelo mundo afora. Então, o Brasil não é e nunca vai ser o grande dono do mercado mundial na produção de alimentos. Nós criamos uma imagem que não é real do Brasil celeiro global, só porque nós produzimos mais soja, mais milho. Isso não nos dá embasamento nenhum para nós termos um entendimento que nós precisamos entender das fronteiras para fora e das fronteiras para dentro. Medidas a serem tomadas, estudos a serem feitos, diversificação que pode ser sim um caminho, mas partindo de um princípio da capacidade de interpretação que nós deveríamos ter, principalmente sobre os mercados, mercado interno e mercado externo. O mercado interno brasileiro é muito importante, tem volume, tem capacidade e tem preço sim. Mas como nós não temos viabilidade no campo para produzir os alimentos, nós tornamos inviável a comercialização de alimentos produzidos no Brasil dentro do Brasil. Por isso que existe a necessidade de importar alimentos com tributação zero, e isso prejudica quem produz, e pior do que isso, nós inviabilizamos a comercialização do que nós produzimos dentro do Brasil e também diminui o leque perante o mercado internacional. Por isso que o Ministério da Agricultura deveria ser regido por um profissional que tivesse a capacidade de estruturar uma equipe muito bem estruturada, com capacidade de análise, visão, tomadas de decisão, para nós podermos colocar esse agronegócio nos trilhos novamente. E tudo parte de um princípio de mercado, interno e externo, preço, produto, padrão e volume, demanda. O que o mercado busca em termos de qualidade, valor agregado. Eu vou trabalhar só como commodity, isso me deixa numa zona de conforto. Todos os governos do Brasil se mantiveram numa zona de conforto porque entenderam que commodity, porque naquele momento surgiu um mercado que pagava mais e comprava mais. Também nós entramos nesse viés e achamos que commodity poderia ser o caminho para o Brasil. Commodity, nós já sabemos, o mercado coloca o preço. Nós não temos controle sobre os custos, muitas das vezes se torna inviável. Nós precisamos agregar valor. Por isso que o Ministério da Agricultura deveria ser extremamente técnico e nada político. Que nós pudéssemos ir a qualquer estado do Brasil sem aquela preocupação política de agradar esse ou aquele porque faz ou não parte do governo que está à frente do Brasil. Para nós entendermos a partir da área comercial o que nós devemos fazer a partir das características de cada elemento que também forma essa análise de produção e consumo. Consumidor, produtor, importador e exportador. Então, nós precisamos entender que o Plano Safra ele não pode ser interpretado como um subsídio, nunca é. Subsidiar o arroz é um exemplo. E o que é o subsídio? Importar o arroz com tributação zerada. Estamos subsidiando uma produção para entrar no Brasil. O Plano Safra nunca foi um subsídio. O Plano Safra é mais uma linha de crédito, desmistificada em crédito de custeio, investimento e comercial. Nada mais do que isso. O Plano Safra é extremamente necessário, o Brasil sem ele não produz nada. E nós deveríamos estar trabalhando uma regulamentação interna
para fazer com que o produtor rural brasileiro fosse independente, capacitado e competitivo, que usasse o Plano Safra como uma oportunidade para que ele se tornasse ainda mais forte. Hoje não é a situação. O produtor rural ele é dependente e descapitalizado. Produz a qualquer custo para um mercado que varia muito, e isso tem feito com que a crise no campo chegue e chegue cada vez mais forte. Então, nós deveríamos ter um percentual definido de produção e não produção a qualquer custo. Mas esse tipo de trabalho, essa visão política de gabinete, traz um retrato do agronegócio de Brasília, o agro de gabinete, que tem prejudicado muito, por falta de conhecimento e atitude, o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.